Eu mesmo elaborei um roteirinho das perguntas que achei que poderiam ser feitas por Moreira para ficar registrada essa parte dessa história do Moreira dentro do clube e tal. Para fazer essa entrevista, eu falei com o Beto Donzelini. A Luciana conhecia, minha filha, e indicou o Beto. E aí foram convidados 3 aqui de Taubaté, da velha guarda. Já naquela época já eram da velha guarda da imprensa taubatéana. Esporte Clube Taubaté, documento. Produção, Alfredo Ortiz Abraão. Convidamos o Silva Neto, o Zé Pedro Saturnino e o Serra, André Serra. O Silva Neto não pôde comparecer, teve um problema, não sei exatamente o que foi, mas realmente não pôde. Então, tinha que ser registrado e graças a Deus nós fizemos esse registro em 90. Joaquim Moreira. Joaquim Moreira, nascido em 1903, dia 24 de fevereiro. Nasci em Valongo, Distrito Porto, Portugal, e vim para o Brasil em 1909. Há quanto tempo o senhor está no Esporte Clube Taubaté? Nós já sabemos. Mas nós gostaríamos de saber em que data o senhor começou aqui no clube. Se veio para Taubaté para jogar ou por algum outro motivo. E qual seria esse motivo? E como conseguiu se aproximar do clube? O caso de eu vir para Taubaté é um caso interessante. Eu morava em Casa Branca e jogava futebol. Comecei a jogar futebol em Campinas. Campinas, fui para Casa Branca e lá me dediquei ao futebol. Eu fiz amizade, fomos campeões da Média Mungiana, que naquele tempo dizia-se Média Mungiana e Alta Mungiana. E nós fomos campeões da Média Mungiana, que era de Mojimirim, Mojuaçu, Itapira, aquela cidade. E uma certa tarde me aparece um emissário de Taubaté, chamava-se José de Paula. Naquele tempo ele conhecia aquele Juca Caguira, que aliás depois foi meu compadre. E chegou lá me perguntando quem era Moreira. Então, o que é? Ele disse, não, é que eu sou de Taubaté e estou aqui, soube dar informação por amigos em Taubaté e nós queríamos levar para Taubaté. E quais eram as vossas intenções? Eu digo, olha, eu não tenho intenções de sair de Casa Branca, me acostumei aqui, estou aqui. Mas ele disse, mas não, veja qual é o motivo, qual é o que você precisa para ir embora. Eu digo, olha, graças a Deus não preciso nada. E disse, não, tá, me temou e disse, bom, eu vou para Taubaté e voltamos a nos corresponder. Ele veio embora. Certo dia, pelo correio, me chega uma passagem do Esporte Clube Taubaté para que eu viesse para Taubaté. E eu fiquei sem jeito, eu já naquele tempo admirava o Esporte Clube Taubaté pelos jornais, pela Central do Brasil, que naquele tempo chamava Central do Brasil, e por Caçapava, que era aqui muito perto. Eu tinha amigos que eram no quartel de Caçapava e diziam muitas coisas boas de Taubaté. Então eu peguei e vim para Taubaté. Cheguei aqui dia 10 de setembro de 1922, pelo expressinho da Central do Brasil. E daí já me esperavam na estação e foi conduzido à sede do Esporte Clube Taubaté, que naquela época era da Praça da Catedral. Veja bem, senhor Moreira, o senhor está no Taubaté há 68 anos, desde 1922. Quais as funções que o senhor já exerceu no clube? Olha, eu quando cheguei lá, eu fui um atleta em 1922, a 1933 eu fui atleta do Esporte Clube Taubaté, naquele tempo amador. Quando eu vim para aqui, fui trabalhar na prefeitura, que naquele tempo a política dava sempre cobertura a jogadores de futebol, a prefeitura. Então me colocaram da prefeitura como funcionário, mas eu tinha a regalia de jogar futebol, saía para treinar e tudo. E naquele tempo os treinos eram sempre às quartas e sextas-feiras, e eu ficava conversando com os amigos numa parte que pertencia à prefeitura, junto ao mercado municipal, e ali conversando, quando chegava do horário do treino eu saía. E aí fiquei aqui. Mas você sabe, com os tempos eu vim, cheguei, garoto, namorado em Casa Branca, quis voltar, quis ir embora. Procurei o Dr. Gachu, procurei o Castro Napos, que naquele tempo eram os diretores, e achei que não ficava bem, que eu queria ir embora e tal. Mas eles me aconselharam e me deram
disseram, não, você fica aqui, nós arranjamos outra coisa melhor, você... E me levaram para trabalhar na farmácia do Castro Nappes, naquele tempo que era o presidente. E eu então fiquei e estou até agora. Bem, eu conheci o Moreira sem que ele me conhecesse naturalmente em 1926, quando o Esporte Clube Taubaté foi bicampeão do interior. Ele que havia sido campeão em 1919. O Moreira, em 1925, havia colaborado e muito com o meu Redencense Futebol Clube, quando nessa cidade o Redencense enfrentou o Operário de São José dos Campos. E o árbitro da partida foi o Tatu. Em 1935, tendo eu ingressado no jornalismo através de Evandro Campos, em 1937 o Evandro convidou o Moreira para a fundação da Liga de Futebol Norte de São Paulo. Foi uma das principais figuras que o grande jornalista acabou por convidar. Moreira prestou relevantes serviços ao Esporte Clube Taubaté naquela época, isto porque o futebol do Vale do Paraíba estava numa fase praticamente paralisado. E Evandro Campos e Joaquim Moreira, eles conseguiram, com a fundação da Liga de Futebol Norte de São Paulo, aglutinar os clubes do Vale do Paraíba, realizando o primeiro campeonato da Liga em 1938, e do qual foi campeão, então, o Cachoeira Futebol Clube. Em 1954, como é que a população da cidade, os esportistas da cidade, conseguiram adequar o estádio às exigências da Federação Paulista de Futebol para que o Taubaté pudesse efetivamente participar do campeonato da primeira divisão? Olha, meu amigo, naquela época o futebol era diferente, a cidade era mais unida, procurava mais o nome de Taubaté. E o que nós fizemos? Nós fomos campeão de 54 e íamos à primeira divisão em 55. Precisávamos ter um estádio, de que jeito? Não havia tempo de fazer. Então o que nós fizemos? O falecido presidente Joaquim Moraes Filho convocou a cidade, arranjou tábuas, inutilizou uma rua, quase uma rua, a prefeitura deixou de utilizar quase uma rua para que fosse aumentar as arquibancadas. Tivemos a colaboração dos presos nessa época e da cidade toda. E em pouco tempo nós conseguimos a lotação que era exigida pela Federação Paulista de Futebol.